João 11, versículo 38, isso. João 11, versículo 38. O Kids já está aberto, mamães, alô mamães, Kids já está aberto. Amém? Se precisar levar seu filho no Kids, por favor, peça orientação aos voluntários que estão aí. Ok? Quem achou, diga amém. João 11, versículo 38, diz assim: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Glória a Deus por essa palavra. Você pode dizer amém? Procura 2 ou 3 pessoas aí e diga assim: o que você enterrou, mas diga com fé, o que você enterrou, Deus vai chamar de volta. Presta bastante atenção agora. Betânia era o lugar onde Jesus costumava se reabastecer emocionalmente. Todas as vezes que Jesus passava pela cidade de Betânia, ele encontrava um horário disponível na sua agenda apertada para se refugiar no seio da família de Lázaro, Marta e Maria. Assim como Jesus tinha amigos, nós também temos. Ou assim como temos amigos, Jesus também tinha. Em Betânia, Jesus gozava de uma íntima comunhão com aquela família. Por 3 vezes na Bíblia Sagrada, o apóstolo João faz questão de mencionar o quanto Jesus amava aquela família. O versículo 3 de João 11 diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. João 11:5 diz a Bíblia: Jesus amava Marta, a irmã dele, e Lázaro. João 11:36, então os judeus disseram: veja como ele o amava. Se você ler o João capítulo 11, você vai perceber em forma nítida e detalhada o quanto Jesus amava aquela família. Só que mesmo Lázaro sendo amigo de Jesus, a Bíblia diz que ele ficou doente. E por que Lázaro ficou doente? Porque coisas ruins também acontecem com os amigos de Jesus. Existe uma teologia perigosa que diz que se você andar com Jesus, você não sofre, não perde e não chora. Só que essa teologia, ela é falaciosa e mentirosa. É ao contrário. É só você passar a andar com Jesus que você vai começar a perder algumas coisas. Tem alguém comigo hoje? É que de manhã estava avivado, aí eu estou sentindo falta dos irmãos, né? É só você passar a andar com Jesus que vai acontecer coisas que não aconteciam antes. É só você aumentar o seu nível de santidade que você também vai aumentar o nível de perseguição.
Na verdade, só foi você andar com Jesus que as coisas começaram a sair do eixo. Eu vou dizer para você que crente é mandado embora de emprego, crente bate carro, crente é traído, crente é caluniado, crente também é assaltado, crente também fica enfermo e muitas vezes morre, crente se divorcia muitas vezes, fica desanimado, fica abatido, entra em depressão, quer desaparecer do mundo, tem crise financeira uma atrás da outra, sente solidão. Crente também vai para o deserto, vai para a caverna, pede a morte muitas vezes e chora. E não é porque você perdeu, chorou, está sofrendo, que o amor de Deus não está presente na sua vida. Porque muitas vezes quando a gente está perdendo, sofrendo e chorando, a gente questiona a Deus dizendo: Deus, o Senhor é comigo? Porque se o Senhor fosse comigo, eu não estaria perdendo. Se o Senhor estivesse comigo, eu não estaria chorando. Se o Senhor fosse meu Deus, eu não estaria enfermo. Mas na verdade, o amor de Deus não nos imuniza das dores da vida. O amor que Deus sente por nós não vai nos imunizar de sofrermos ao longo da nossa história, de sermos machucados ao longo da história, ou de passarmos por aflição ao longo da história. Na verdade, Deus vai até aumentar o nível das dores que você tem enfrentado, Ele vai aumentar o nível das perseguições que você tem sofrido, e muitas vezes vai aumentar o nível das dores que você tem sentido. Tudo isso é para te aperfeiçoar e te tornar um filho mais maduro e mais espiritual. Então não é porque você nasceu de novo, batizou-se nas águas, congrega em uma igreja como essa, que você não vai enfrentar adversidade. Lázaro era amigo de Jesus, mas mesmo sendo amigo de Jesus, ele ficou enfermo. Salomão explica muito bem isso. Capítulo 9, versículo 2 de Eclesiastes, Salomão diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal. O que é isso? Quer dizer que coisas boas acontecem para ímpio e para justo, para crente e para ateu. O sol nasce para todos, não tem diferença. A bênção de Deus está sobre o ímpio e está sobre o justo, porque a Bíblia diz que tudo de bom e ruim acontece para os dois. Só tem uma diferença: o ímpio muitas vezes passa pela prova, mas passa sozinho, passa pelo vale e passa sozinho, passa pela luta, mas passa sozinho. O crente não, o crente tem garantia de que se ele andar no vale da sombra da morte, o Senhor está presente com ele. Tem garantia que se ele cair, a mão de Deus o levanta. Tem garantia que se ele estiver fraco, recebe vigor, recebe força. Essa é a nossa garantia. Enquanto muitos estão tirando a sua vida porque estão se sentindo sozinhos, enquanto muitos, para fugir da dor, estão embebedecendo de droga, álcool ou de ansiolíticos, a gente está passando pela luta sem anestesia. Está doendo, a gente está perdendo, a gente está chorando, mas não tem anestésico. Só tem a companhia do Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo que você tiver que sofrer, você vai sofrer. Tem alguém para dar glória a Deus? Tudo que você tiver que perder, você vai perder. Tudo que tiver que ir embora da sua vida, vai embora da sua vida. Segundo Coríntios 12:10, Paulo diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é porque você está passando por momentos difíceis que Deus deixou de te amar. Deus amava José, mas permitiu que ele fosse traído pelos seus irmãos. Deus amava Isaac, mas permitiu que os filisteus entulhassem os seus poços. Deus amava Jacó, mas permitiu que Labão, o seu tio, o enganasse. Deus amava Daniel, mas permitiu mesmo ser jogado dentro de uma cova cheia de leões. Deus amava Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, mas permitiu que eles fossem lançados na fornalha de fogo. Deus amava Sansão, mas permitiu que os filisteus furassem os seus olhos. Deus amava Davi, mas permitiu que ele fosse roubado lá na cidade de Ziclaque. Deus não promete uma vida sem tempestade, Deus promete presença em meio à tempestade. Deus não promete ausência de vales,
Ele diz: se você andar pelo vale da sombra da morte, eu vou estar contigo, eu estarei do seu lado. Na enfermidade eu estarei com você, no leito da UTI eu estarei com você, naquele assalto eu te livro da bala, naquele dia que era para você morrer atropelado, eu te livro com o sopro das minhas mãos. Naquele momento que você ia sofrer e você ia tirar sua vida porque o que você passou foi difícil, eu estava do seu lado, eu fui o seu calmante, eu fui o seu terapeuta, eu fui o seu médico. A garantia é essa: a gente vai sofrer, vai perder, vai apanhar, vão tentar nos passar a perna, mas ele diz: tudo isso que você está passando, eu vou passar ao teu lado. Levante as mãos para o céu, por favor. O diabo quer fazer com que a gente perca a nossa esperança em Deus por estarmos passando pelo vale da sombra da morte, mas nós estamos em Cristo, e assim falamos como Jó falou: o Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, nós não servimos a Deus por aquilo que Ele nos dá, nós servimos a Deus por aquilo que Ele é. Se um dia Deus arrancar alguma coisa das suas mãos, pode continuar confiando, porque Ele nunca tira algo sem poder nos dar algo maior ou melhor e mais. Chacoalha 2 ou 3 pessoas aí, por favor, e diga assim: Deus continua te amando. Quebra essa baqueta, meu filho. Deus continua te amando, em detrimento ao que você perdeu, em detrimento ao teu marido que te traiu, em detrimento à tua mãe que fala mal de você, em detrimento à tua sogra que quer ver teu nome na boca do sapo, em detrimento a alguém que quer te perseguir. Deus continua sendo Deus, e Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir na sua vida. Diz para a pessoa que está ao seu lado aí: amigos de Deus também sofrem. Erebarácia. A Bíblia diz que o amigo de Jesus ficou doente. O Lázaro era amigo de Jesus, ele ficou doente. A Marta, a Maria e o Lázaro, eles tinham uma condição financeira muito forte em Betânia. Eles tinham dinheiro, eles eram ricos. Provavelmente a Marta, que era a irmã mais velha, enquanto o Lázaro está acamado, foi procurar ajuda médica. Quem sabe a Maria, que era a mais pacata, foi fazer um chá. Mas nada foi resolvido. Desesperado, a Marta e a Maria, vendo seu irmão ir desfalecendo aos poucos, tiveram uma ideia: vamos falar para Jesus que Lázaro está enfermo. Quem sabe Jesus não pode ajudá-lo. A Bíblia diz que quando a doença se agrava, a Marta e a Maria mandaram um mensageiro até Jesus a fim de avisá-lo que o seu amigo, a quem ele amava, estava enfermo. Na ocasião, Jesus estava a 40 quilômetros de Betânia, ele estava na cidade de Pérea. Diz a história que o mensageiro sai de Betânia e vai para Pérea, 40 quilômetros. Eu não sei se foi a cavalo, se foi a pé, eu sei que a viagem foi longa. Quando o mensageiro chega, a palavra que o mensageiro dá a Jesus é esta, versículo 3 de João 11: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Observe que o mensageiro não diz Lázaro está enfermo, o mensageiro diz a quem tu amas, porque a quem tu amas era a identidade de Lázaro, um filho amado, um amigo amado. O texto diz no versículo 6 que Jesus, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Recebe a mensagem e fica mais 2 dias. Qual pessoa aqui em sã consciência, que sabendo que um amigo está enfermo, não pararia os seus afazeres de forma imediata para socorrer esse amigo ou essa amiga? Quem aqui não sairia de São Miguel Paulista e iria até o Morumbi socorrer uma amiga ou um amigo, sabendo que o remédio está na sua mão? Qualquer pessoa em sã consciência pararia e se locomoveria para uma cidade vizinha para ajudar. Só que Jesus não.
A Bíblia diz que Jesus ficou mais 2 dias ali na cidade de Pérea. Ô bispo, mas Jesus não se preocupa com as nossas dores? Deus não tem preocupações. Quem se preocupa é quem não tem o que fazer, não sabe o que fazer e nem como fazer. O sentimento de Jesus por nós é outro. Qual é o sentimento? Ele se importa com a gente. Ele diz assim para o mensageiro: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus não estava dizendo que Lázaro não morreria, mas que a morte não permaneceria com a glória de ter matado Lázaro. Lázaro iria morrer, mas a glória da morte não permaneceria em ter matado Lázaro. Quando Jesus chega em Betânia, depois de 4 dias, quantos dias? Quantos dias? Lázaro já estava morto. Sabe, a Marta, a irmã mais velha, está frustradíssima com o que estava acontecendo. Quando Marta vê Jesus, Marta vai até Jesus e diz: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A casa está cheia, carpideira chorando, amigos chorando. Lázaro era muito respeitado em Betânia, a rua estava cheia, as pessoas comovidas, os familiares em transe. Você que perdeu um ente querido sabe como dói a sensação da despedida. Todo mundo lamentando, as pessoas sem entender nada, como um homem forte do nada vai a óbito. E Jesus chega nesse momento, e a Marta, frustrada, corre em direção a Jesus e diz: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus diz para ela no versículo 23: oh Marta, o seu irmão vai ressuscitar, Marta. Versículo 24 ela responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Marta quer dar aula de teologia para o mestre. Ela está dizendo: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela está dizendo sobre o arrebatamento, porque a ressurreição do último dia é a ressurreição que vai acontecer por causa do arrebatamento da igreja, quando aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Será o maior evento da história. Aleluia. Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim: ó, eu sou, Marta, a ressurreição e a vida, Marta. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que teria de vir ao mundo. Marta, ela não está crendo no milagre, ela está crendo que ele é o Filho de Deus, mas o milagre ela não acredita. Pergunta por quê? Porque Marta está vendo um obstáculo para a cura de Lázaro. Como muita gente aqui, Deus tem falado na oração, Deus tem se revelado nos mínimos detalhes para você, através de cuidado, de provisão, mas você sempre vê um obstáculo, sempre coloca um impedimento na frente. Ela estava colocando um obstáculo na frente do milagre, mas não coloque obstáculo na frente do milagre. Creia que é possível Deus fazer milagres ainda. Eu vou falar de novo, porque Deus tem incendiado o meu coração dizendo: você precisa pregar sobre milagres, porque muitas pessoas não acreditam mais que Deus pode fazer milagres. Eles duvidam da minha palavra, meu filho. Eles não acreditam que eu posso fazer o impossível. Então pregue para aqueles que têm ouvido. Por favor, tire os obstáculos da frente. Se Deus disse que ia restaurar sua família, Ele tem poder para isso. Se Ele disse que Ele vai te colocar como cabeça e não como cauda, espera o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito, bom e agradável. Se Deus disse que ia curar teu filho e ressuscitar as coisas que estavam mortas, pode acreditar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sei o que aconteceu para você diminuir a sua fé.
Eu não sei aonde você congregou que fez uma lavagem cerebral na sua mente. Ao invés de você ficar incendiado, você ficou frio. Eu não sei aonde você se alimentou e deu intoxicação espiritual na sua vida. Mas eu sei de uma coisa: enquanto você estiver sentado aqui ouvindo o Evangelho, você vai ser abastecido por fé, uma fé que pede para a montanha sair de um lado e ir para o outro. Essa montanha tem que obedecer. Uma fé que diz ao paralítico ande, ele tem que andar. Uma fé que diz ao cego volte a enxergar, ele tem que voltar a enxergar. Uma fé que diz à mãe que não consegue ter filho, uma mulher que não consegue gerar, Deus vai colocar ventre novo, útero novo, trompas de falópio aí dentro e vai engravidar você, porque Deus é o Criador da vida. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Deus vai levantar uma igreja que acredita no impossível. O impossível. É no impossível. Desenha essa cena comigo aqui rapidinho. A Marta sai correndo e diz: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí vai entrar a segunda personagem do texto, a Maria. A Maria vai falar a mesma coisa, mas vai falar de uma outra forma. A Maria vai dizer, o texto vai dizer que a Maria se aproxima do mestre, e o texto diz: prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí quebrou o coração do mestre. Porque até para pedir você tem que saber pedir. Ela disse: se o Senhor tivesse aqui. Enquanto Marta está dizendo: se o Senhor tivesse aqui, a Maria está no pé dele dizendo: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí o versículo de número 34, eu fico vendo agora Jesus empoderado dizendo: aonde colocaram ele? Pegaram na mão de Jesus e disse: vem e vê. Vem ver, Senhor. Colocaram ele dentro daquela sepultura, tem uma pedra sobre a sepultura. Aí o versículo de número 35, o menor versículo da Bíblia, diz que Jesus chorou. Você já imaginou a cena, o homem que fez a lágrima chorando? Chorou por dois motivos. Primeiro, chorou por sentimento, porque ele era 100% homem. Segundo, chorou por saber que a morte tinha poder sobre quem ele amava. Ele está chorando de forma copiosa. O versículo 36 diz que os judeus que estavam em volta, porque havia uma multidão em volta do sepulcro, começaram a conversar entre eles: olha, ele está chorando. O texto diz: veja como ele o amava. O versículo 37 diz que alguns disseram: ele que abriu os olhos dos cegos não poderia ter impedido que esse homem morresse. Então está tendo uma confusão ali na porta do sepulcro. Eles estão dizendo: Jesus está chorando, mas ele deu vista a cegos. Por que está permitindo agora um amigo morrer? Eles estão falando demais, porque eles estavam achando que Jesus chegou tarde. Eles estavam achando que Jesus não tinha poder sobre a morte, só tinha poder sobre as pessoas que estavam vivas. Mas o versículo 38 diz: Jesus outra vez foi comovido e foi até o sepulcro, a gruta onde estava Lázaro, e disse: ó, vocês estão falando demais, já que vocês não estão acreditando em mim, ó, tirem a pedra aí da frente. Pergunta por quê? Porque Jesus queria mostrar aos judeus quem ele era. Tirem a pedra. Os judeus não acreditavam que Jesus tinha poder sobre a morte. Eles acreditavam que Jesus só tinha poder sobre enfermidades. Quando a pedra está sendo removida, chegou Marta de novo. A Marta chega e diz: Senhor, já tem 4 dias que ele está aí dentro, já cheira mal. A Marta está desesperada. A situação de Lázaro é complicadíssima. No primeiro dia ainda havia esperança humana.
de Lázaro ressuscitar. No segundo dia ainda havia dúvida que ele poderia ter vida de novo. No terceiro dia as pessoas começavam a aceitar a perda. No quarto dia todos já desistiam. Foi aí que ele chegou no quarto dia. Menos Jesus, porque Jesus nunca vai deixar de acreditar no impossível. Por que Jesus chegou no quarto dia? Porque havia uma crença judaica sobre a alma e o corpo. Havia uma crença popular que o espírito do morto permeava em torno do morto durante 3 dias, tentando reencontrar ou se reconectar com esse morto novamente, de forma definitiva. Então vamos dizer que Lázaro está aqui. Havia uma crença que o espírito ficava rondando o corpo e em 3 dias poderia voltar para esse corpo. Essa crença está escrito no Midrash, que eram os escritos rabinos. Os rabinos acreditavam nisso, que até 3 dias poderia ter uma ressurreição ali. Mas o quarto dia era irreversível a restauração e a ressurreição. O estado de Lázaro estava gravíssimo. Aí ele chega no quarto dia. Vou falar de novo, ele chega no quarto dia, para vencer o Midrash, para catar o Midrash e rasgar no meio e dizer: olha, vocês estão pensando que em 4 dias, 3 dias, o Espírito pode retornar ali. Eu estou chegando para mostrar para vocês que eu não estou preso a calendário humano. Ele chega no quarto dia para romper com uma lenda e com uma tradição. Se ele chega no primeiro dia, a glória não seria dele. Se ele chega no segundo dia, a glória também não seria dele. Se ele chega no terceiro dia, a glória não seria dele. Mas se ele chegasse no quarto dia, a glória seria do Pai que ele serve, do Deus que ele serve. A glória seria de Deus. Talvez você está esperando causas impossíveis acontecerem e está demorando 1 mês, 1 ano, 10 anos. Você diz: Deus esqueceu de mim. Deus vai chegar no limite da sua força. Deus vai chegar quando todos não acreditarem mais. Deus vai contrariar a medicina. Deus vai contrariar o diagnóstico médico. Deus vai revogar as causas impossíveis na justiça. Deus vai mostrar para os seus familiares que Ele é Deus na tua vida, que o teu batismo não foi fogo de palha, que a tua conversão não foi de 1 mês e depois você se desviou. Deus vai fazer coisas impossíveis. Eu estou profetizando, hoje é noite de Deus mandar pedras serem removidas. Vou falar, hoje é noite de Deus remover pedras dos seus caminhos, porque você enterrou muitas coisas, mas Deus está dizendo que você enterrou vai sair para fora de novo. Eu vou trazer vida, 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 vida. Vida. Aonde colocaram ele? Senhor, ele está dentro daquela sepultura ali. É que já cheira mal. Tem 4 dias que ele está aí dentro. Segundo a medicina legal, um ser humano morto há 4 dias, ele já entrou em um estado de decomposição. As 6 primeiras horas de um corpo em óbito, os músculos começam a enrijecer, o corpo inteiro fica paralisado, os olhos ficam opacos, os lábios começam a escurecer, toda a energia celular é esgotada e por final, a força de um corpo é esvaída. Em 24 horas de óbito, as células morrem por falta de oxigênio. O pâncreas e o fígado começam a entrar em estado de autodigeração. O corpo inteiro incha. Larvas e bactérias começam a andar no corpo, devorando todas as partes que eles conseguem encontrar. As unhas das mãos e dos pés começam a cair. Em 48 horas, as bactérias intestinais começam a andar pelo corpo. Os vasos começam a escurecer, o corpo inteiro fica inchado e por muitas vezes estoura bolhas de líquidos mal cheirosos no corpo. A barriga incha a ponto de estourar por gases. O odor é tão forte que a quilômetros ou a metros de distância você sente o cheiro de um cadáver. Por isso que aonde existe um cadáver que já está em estado de putrefação ou decomposição, o cheiro é muito forte.
Em 72 horas a 96 horas, os cabelos começam a cair, se desprendem sozinhos da cabeça, todos os pelos do corpo se soltam, os olhos se afundam e a mandíbula se desloca. As larvas e insetos, que são chamados de necrófagos do corpo, começam a comer todo o tecido, a carne e os músculos. Em 4 dias de morte, não havia mais expectativa, porque todo o corpo de Lázaro já estava em efeito de decomposição. Os judeus diziam: 4 dias é o ápice da impureza. Aí ele chega na porta da sepultura e diz: tira a pedra. Remove a pedra, remove a pedra, remove a pedra, remove a pedra. Aí ele levanta as mãos para o céu e diz: Pai, eu te louvo e te dou graças, porque o Senhor já me ouviu e sempre tem me ouvido. Aí ele dá um brado dentro da sepultura dizendo: sai para fora, Lázaro, sai para fora, Lázaro, sai para fora, Lázaro. Eu fico imaginando lá no seio de Abraão, a voz do mestre chegando lá embaixo, Lázaro dizendo para Adão: ele está me chamando, não disse que ele me chamaria? Jacó dizendo: ele está te chamando. Isaac dizendo: ele te chama. Eu fico imaginando Lázaro dizendo: o mestre, eu não falei que ele era meu amigo? Ele vai sair da sepultura. Quando ele diz: Lázaro, vem para fora, a mandíbula se endireita, o pâncreas começa a funcionar, os rins começam a funcionar, o sangue começa a pulsar nas veias, o coração começa a mandar sangue novamente, as unhas das mãos começam a vir para os dedos, para os pés, cabelo começa a voltar, as larvas saem, colírio nos olhos, a boca começa a ter saliva novamente. Aleluia, aleluia. Todo o tecido muscular começa a ser refeito, todo o tecido, o pulmão começa a bombear, o pulmão começa a bombear, as pernas começam a ter força, e Lázaro sai da sepultura, aleluia, contrariando a medicina, contrariando o midrash, contrariando os judeus, contrariando. Isso vai acontecer na tua vida. Existe uma plateia dizendo: já era, acabou, morreu, perdeu, não sai dessa diferente, perdeu a família, perdeu o casamento, perdeu o ministério, perdeu a empresa, já era, vai ficar na sepultura. Mas eles não sabem que você é amigo de Jesus, eles não sabem que você abriu a sua casa para recebê-lo ali dentro, eles não sabem que a voz do mestre vai ecoar dentro dessa sepultura e vai te tirar para fora. Eu estou profetizando em nome de Jesus de Nazaré, hoje é a noite de Deus arrancar você dessa sepultura. Chacoalha alguém que está do seu lado, diga assim: hoje Deus vai te arrancar dessa sepultura, vai. Ó você, devagarinho, mas está caminhando, ó. Aí quando ele começa a sair da sepultura, Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Eu não sei quem te enrolou, eu sei quem vai te desenrolar. Vou falar para quem veio. Eu não sei quem te passou a perna, eu sei quem vai te desenrolar. Deus vai usar você para desenrolar as pessoas.
Teu ministério é desenrolar aqueles que não conseguem andar sozinho. Teu ministério é você cortar as ataduras de pessoas que não conseguem falar por si próprio, que não conseguem se locomover por si próprio. Deus não levantou você para enrolar ninguém. Deus não levantou você para colocar ninguém na sepultura. Deus levantou você para desenrolar. Quem andar do seu lado vai andar melhor, vai comer melhor, vai se vestir melhor, vai prosperar, porque Deus está fazendo isso acontecer. Deus te trouxe nesse ministério, sabe para quê? Para você ser desenrolado, não enrolado, meu filho. Aqui não tem lugar para gente enrolada, cambalacheiro, trambiqueiro. Não. O evangelho transforma não só as suas vestes, não só o seu terno e a sua saia, minha irmã. O evangelho transforma o teu caráter, a tua vida. Eu profetizo um tempo de transformação nesse ministério, aleluia. Deus vai usar você para desenrolar. Quem andar do seu lado vai andar desenrolado. Por favor, chacoalhe alguém e diga assim: você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. É engraçado que a Marta está preocupada com o cheiro. Porque tem gente que é assim: está cheirando mal esse ministério aí. Esse casamento já cheira mal. Essa empresa vai falir. Detalhe, são pessoas que comem na sua mesa, que não está suportando o cheiro do processo que você está enfrentando. Porque tem gente que é assim, só suporta o nosso bom cheiro. Quando você está prosperando, ganhando dinheiro, fazendo mesa farta, ajudando, servindo, você é a melhor pessoa, você é o cara. Mas quando você entra num processo e o mau cheiro é notório, você está passando por um processo de esmagamento, você está em uma sepultura, você não consegue sair dali, porque você nem sei como você foi parar lá dentro. Tem gente aqui que foi parar em uma sepultura e disse: Senhor, eu nem sei por que eu vim parar aqui dentro, não consigo sair daqui, meu Deus. Eu não consigo me libertar da droga, eu não consigo me libertar do álcool, eu não consigo me libertar da prostituição, eu não consigo me libertar dos jogos de azar. Meu Deus, como é que eu vim parar aqui dentro? Eu não consigo me libertar daquilo que me amarra, a minha mente está cativa, e você nem sabe por que você foi parar aí dentro. Jesus não está preocupado com o que te amarrou, ou por que você está aí dentro. A ideia de Deus é tirar você daí, é arrancar você daí, e é confundir todos aqueles que pensam que você não pode sair daí. Se ele tivesse chegado no terceiro dia, não teria sido só um milagre. Disse: irmão, se Deus atrasar, vai sair de milagre para ressurreição. Não pode ser melhor, diga: vai sair de milagre para ressurreição. Deus não quer fazer milagres na sua vida, Deus quer fazer ressurreições na tua vida. Por favor, levante as mãos para os céus. Vai acontecer ressurreições na sua vida. Deus vai tirar você de lugares que você não consegue sair sozinho. Deus vai usar pessoas para te ajudar a voltar a andar. Deus vai confundir a medicina, aleluia. Deus vai confundir as pessoas que não conseguem ver esperança em você. O tempo de Deus está chegando na tua vida, o relógio de Deus está chegando no teu ministério. Vai acontecer coisas grandes no teu casamento, vai acontecer coisas grandes na tua empresa, vai acontecer coisas grandes na tua família, na tua parentela. Você não pode desistir, você não pode se entregar. Eu vim tirar você dessa sepultura que você entrou, pelas dívidas, pela enfermidade, pela crise, pela depressão. Sai daí hoje. A voz do mestre está dizendo: sai daí hoje, vem para fora. O teu lugar não é na sepultura. Sai daí, filha minha, sai daí, filho meu, sai daí, filha minha, sai daí, filho meu, sai daí, filha minha. Eu não vou deixar você preso nessa sepultura, eu vou te arrancar daí. Sai daí, Lázaro, sai daí, Lázaro. Por favor, coloque João capítulo 12 para mim, por favor, no painel.
João capítulo 12. Lázaro estava morto há quantos dias? Aonde ele estava? Dentro de uma? Dentro de uma? Dentro de uma? No capítulo 11 ele estava morto há quantos dias? Dentro de uma? Vamos lá de novo. No capítulo 11 ele estava morto há quantos dias? Dentro de uma? Agora no capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro. Eu estou sentindo a presença de Deus. A quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia. Leia bem forte comigo. Enquanto... Peraí. Quer dizer que no versículo 11 ele está preso dentro de uma sepultura, com o pâncreas parado, com o fígado parado, com a barriga inchada, com bactérias andando no seu corpo. No capítulo 11, capítulo 12, Lázaro. Você está achando que o teu fim é aonde? Aonde você acha que é o teu fim? Eu estou falando que o processo que você está enfrentando não termina na sepultura. Tem banquete, tem mesa. Aleluia, aleluia. Eu sei que eles não acreditam que você pode sair daí. Eu sei que tem muita gente que não vê esperança. Eu entendo isso. 4 dias de morte era muito tempo. Contraria a medicina, o midrash, muito mais. Mas o seu final não é em uma sepultura, é na mesa, é no banquete. Abra suas mãos para receber isso aqui. Você não termina da forma que você começou. Deus vai te tirar dessa sepultura e vai colocar você na mesa do Pai. Na mesa do Pai há espaço. Na mesa do Pai há cadeiras vagas. Na mesa do Pai tem o seu nome na sua cadeira. Vem sentar aqui. Pastor, mas eu pequei, vem para cá, senta. Pastor, mas eu me sinto mal cheiroso, vem para cá, senta. Pastor, mas eu acabei de sair de um processo, vem para cá, tem lugar na mesa, vem sentar. Pastor, mas eu perdi minha família, perdi todo mundo, vem para cá, senta na mesa. Ouve a instrução do mestre, a sua família retorna. Pastor, mas eu nem sei o que fazer, vem para cá, senta na mesa. Eu estou profetizando, alguém disse que você ia terminar na sepultura, mas Deus está dizendo para mim, diga para minha igreja, Diego, que eles não vão terminar dentro de uma sepultura, eles não vão terminar dentro de um cemitério, eles não vão participar de mais um cortejo fúnebre, eles vão terminar na mesa do banquete. Eu estou profetizando que antes de terminar o mês de maio, aleluia, Deus vai preparar uma forma de colocar você em uma mesa de honra. E alguém vai dizer, mas não era ela doente, não era ele em depressão, não era ela que queria tirar a vida, não era ela que o marido traiu, não era ela que estava quebrada financeiramente, não era ele que estava perdido, desorientado. Ele está na mesa e é honra, e estão servindo ele. Eu estou profetizando, Deus te arranca dessa sepultura um pegou lá no fundo, o outro de pé lá atrás. É só para quem só para quem está avivado hoje. Dá um pulo nessa cadeira para pegar essa palavra. Chacoalhe alguém, diga assim, Deus está preparando uma mesa de banquete para você, vai. Você está achando que o seu amigo não vai te ajudar? A Bíblia diz que o amigo é presente no dia da angústia. Você está achando que você vai terminar assim? Você está achando que você vai morrer da forma que você está? Não é o fim.